paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais um vídeo aqui no meu canal. E nesse vídeo eu gostaria de tratar de uma série bem legal com vocês, um propósito na qual Deus confiou no meu coração. E eu gostaria de apresentar para vocês esse propósito. Bom, nós sabemos que nós estamos nos últimos 8 dias do ano de 2022, indo já, rumo ao ano de 2023. Então eu decidi separar esses 8 dias especialmente para gravar uma série de Café com Deus com vocês. Em cada vídeo eu vou estar apresentando alguns passos para ter um 2023 muito abençoado por Deus e, é claro, com muito ensinamento da palavra do nosso Deus. Bom, e como se trata de uma coisa, temos que ter o nosso cafezinho então para nós tomarmos com o nosso Senhor e a palavra de Deus. Então eu já gostaria de pedir para você separar aí o seu café, o seu achocolatado, aquilo que você tem aí na sua casa, o seu chá, aquilo que você gosta, e pegar também a palavra de Deus, porque agora Deus vai falar profundamente no nosso coração. Vamos lá? Bom, mas antes de começar esse vídeo eu já vou me apresentar primeiramente, é claro, porque sei que tem muitas pessoas novas chegando aqui no canal todos os dias. Então eu vou apresentar para vocês. Eu sou a Andressa Ferraz, esse aqui é o meu canal. Eu gosto muito de falar de Deus, de falar da palavra do Senhor, então já se inscreve aqui no meu canal para você não perder nenhum conteúdo e principalmente os outros 7 vídeos seguidos desse. Bom, nesse primeiro vídeo de Café com Deus eu gostaria de falar, do primeiro passo para ter um 2023 muito incrível e abençoado por Deus. Se você está buscando para a sua vida algo mais grandioso, principalmente no próximo ano, que possa ter um novo rumo à sua história, à sua vida, então presta muita atenção no que eu vou falar nesse vídeo, que eu tenho certeza que isso vai abrir muito somente os seus olhos. Bom, o que eu gostaria de falar então primeiramente é a respeito do nosso relacionamento com Deus, o quanto nós confiamos em Deus, o quanto nós depositamos a nossa confiança em Deus. E para tratar desse assunto eu gostaria já de citar um capítulo da Bíblia, que se encontra lá em Gênesis, capítulo de número 22, você pode ler do versículo 1 até o versículo 19. Você vai ver que nesse texto, nesse livro, vai estar contando a história de Abraão, servo do Senhor, E particularmente nesse texto vai estar falando quando Deus ele provou, quando Deus ele testou ali a fé e a confiança de Abraão nele mesmo. E eu gostaria de ler nesse mesmo capítulo que eu citei para vocês, Gênesis 22, eu vou ler 3 versículos, que diz assim na palavra de Deus. Gênesis 22, versículo de número 1. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou e preparou o seu jumento. Bom, nós vemos nesse primeiro versículo, para você que ainda não conhece, essa história completa, de quando Deus pôs Abraão à prova, você pode ler todo o capítulo de número 22 de Gênesis. Mas eu já consigo meio que resumir para você que agora o que aconteceu. Nós sabemos que quando Deus chamou Abraão da casa dos seus pais, ele era bastante velho, ele já tinha a idade de 75 anos, e Deus chamou ele ali e falou: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu lhe mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. A questão é que você provavelmente já deve saber, é que Sara, mulher de Abraão, ela era estéril, ela não poderia ter filhos, mas Deus foi quem fez a promessa, então nós sabemos que Deus iria cumprir. E sim, 25 anos depois nasceu Isaque, o filho prometido de Abraão e de Sara. E nesse momento, quando Deus falou para ele: Abraão, vai para a terra de Moriá, e eu lhe mostrarei um monte, você vai sacrificar ali o seu filho a um holocausto. Deus basicamente estava matando o sonho de Abraão, ou não. Deus estava ali fazendo Abraão sacrificar anos de espera, fazendo Abraão sacrificar anos de promessa, que Deus tinha feito a ele. Mas a questão é que Abraão, ele não ficou receoso por nenhum momento. Ele simplesmente acordou pela manhã seguinte, depois que Deus falou com ele, preparou tudo, acordou ali o seu filho, os seus servos, e eles então começaram ali uma jornada de 3 dias até Moriá. Eu fico me perguntando e pensando comigo que durante toda essa jornada de 3 dias, o que é que Abraão ele pensou? O que é que Abraão ele
tava pensando ali naquele momento, eu acho que nem com Deus ele falou, mas eu acho que ele meio que ficou se perguntando, né? Bom, não dá pra saber porque a palavra de Deus ela não nos revela o que aconteceu durante esses 3 dias. Quando Abraão ele chegou ali naquele lugar, que ele subiu aquele monte, ele pediu para os servos deles ficarem esperando, ele pegou ali Isaac e começou a subir. E nesse momento Isaac, ele faz uma pergunta ao seu pai Abraão, ele pergunta: pai, a gente trouxe tudo, as pedras, né, já estão preparadas, a madeira, todos os gravetos estão aqui para o sacrifício, a gente já trouxe o fogo, né, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E nesse momento, Abraão respondeu para Isaac, ele disse: meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Ou seja, Abraão, a gente já consegue entender que teve 3 dias de caminhadas, mas ali ele estava na confiança, ele estava acreditando que Deus iria preparar para si mesmo o cordeiro para o holocausto. Porque Deus, quando ele faz uma promessa para nós, ele é fiel para cumprir essa promessa até o fim da nossa vida, e mesmo que seja nos últimos anos, Deus ele cumpre tudo aquilo que ele prometeu sobre a nossa vida. E nós entendemos então que a confiança em Deus ela é uma coisa essencial para nós vivermos, né? Porque não adianta nós dizermos que somos crentes, nós dizermos que somos cristãos, que servimos a Deus, não adianta dizermos que fazemos a sua obra se nós não confiamos em Deus. E quando eu falo de confiar em Deus, eu não estou falando para você acreditar um pouquinho nele, colocar um pouco de fé nele, mas é confiar inteiramente a Deus. Confiar de todo o seu coração, com toda a sua fé, com toda a sua força, com toda a sua alma, confiar em Deus. Porque não adianta apenas uma parte de você acreditar que Deus vai fazer alguma coisa, né? Não adianta de modo nenhum. O que precisamos fazer é confiar totalmente em Deus. Mesmo que Deus faça perguntas difíceis ou que Deus coloque diante de nós situações para enfrentarmos situações que aos olhos das outras pessoas elas olham e falam: mas o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? E aí a gente fala para a pessoa: porque Deus me pediu para fazer isso, eu estou fazendo isso. Né? É igual Noé, ele construiu uma arca de mais de 100 metros de comprimento, de largura, né? Uma arca gigantesca, e Deus falou para ele, né, construir aquela arca, e ele ficou pensando, mas um dilúvio, eu imaginei ele olhando pro céu, vendo o sol ali na sua cabeça, ali pegando ali, ele imagina, como é que vai chover tanto para cobrir toda a terra com água, né? Aí ele também, creio que ele pensava com ele, como é que eu vou colocar os leões separados das zebras para não haver um conflito aqui dentro da minha arca, né? Mas ele confiou em Deus, as pessoas olhavam para ele e caçoavam dele. Quantas vezes a nossa confiança faz com que as pessoas caçoem de nós? Quantas vezes a nossa confiança em Deus, o nós confiarmos tanto em Deus, faz com que as pessoas olhem para nós e falem, nos chame de louco, nos chame de doido, né? Por coisas que nós fazemos particularmente para Deus. Esse café tá bom. E nós vemos que o apóstolo, ele disse aos Gálatas, ele disse assim, considere um exemplo de Abraão, porque ele creu em Deus e por causa disso ele foi creditado com justiça, né? Por causa de Abraão ter crido em Deus. Olha que ponto Abraão ele creu em Deus. Ele creu em Deus a ponto de colocar uma faca em cima ali do peito do seu filho, a ponto, chegou muito perto de matá-lo, né? Mas Deus logo entrou ali na frente com o seu anjo e não aconteceu nada de grave, né? Porque Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o que Ele faz, Ele sabe como nos provar para ver se Ele está em primeiro lugar na nossa vida. Deus, Ele nos prova, né? Porque Deus, Ele queria provar Abraão para ele perceber, não, Abraão, ele me teme, Abraão, ele ama mais a mim do que ao seu filho, né? Ou seja, 25 anos de espera, 25 anos de promessa ali de Deus. E é claro que Abraão amava imensamente o seu filho Isaac, mas Deus precisava estar em primeiro lugar nessa lista de amor de Abraão. Assim como também na nossa vida, quando confiamos em Deus, nós o amamos em primeiro lugar sobre todas as outras coisas. Nós somos capazes de fazer tudo o que Deus nos pede, mesmo que seja para abandonar um sonho, para abandonar um projeto que nós tanto desejamos na nossa vida. E quando nós vemos na oportunidade de concluir, de fazer, de conquistar alguma coisa, Deus fala, não é isso que eu tenho para você. A nossa confiança em Deus, o nosso amor em Deus faz nós pensar assim, não, mesmo que eu quero muito isso, mesmo que eu tenha insistido anos por isso,
porque Deus disse não, isso eu sei que não é pra mim, então eu vou abandonar, eu vou deixar isso pra trás e eu vou seguir a história que Deus tem pra minha vida. E aí agora, para encerrar esse vídeo, né, já que nós falamos muito de confiar em Deus, a importância de confiar em Deus, né, o que é essencial, porque a palavra de Deus diz lá em Salmos: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Isso é uma consequência de confiar em Deus, né, que a gente fica firme, a gente fica forte, vem o vento que vier, a dificuldade que vier e a gente não se abala, porque a nossa confiança está em Deus e não naquilo que está ao nosso redor. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você agora é: até que ponto você confiaria em Deus? Será a ponto de deixar alguém, a ponto de abandonar um projeto, um sonho que você tanto almeja, que você tanto quer conquistar? Até que ponto você confiaria em Deus? Até que ponto você iria por amar a Deus? Essa é a pergunta que eu faço para você. Você não precisa me responder, mas eu adoraria que você respondesse para você mesmo. Bom, pessoal, e esse é o primeiro vídeo do nosso Café com Deus. Eu realmente espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que nós vamos ter os vídeos liberados durante todos os 8 dias seguidos, a partir do dia 24 até o dia 31 de dezembro de 2022. E eu desejo para vocês aí uma ótima véspera de Natal, um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe cada um. E lembrando que se você está vendo esse vídeo depois, já é o próximo ano, não tem problema, porém eu adoraria que você assistisse na sequência completa, essa playlist completa de todos os vídeos, porque eu tenho certeza que Deus vai acrescentar algo grandioso no seu coração. E é isso, que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.